Vamos fazer mais um vídeo. Vamos falar aqui do diâmetro do motor 5,5 por 8,5. Diâmetro pacote. Estou falando desse aqui. Isso aqui. Pacote e o diâmetro. Vamos fazer um exemplo. Que esse ferro aí do meu motor, ele vai ser 100 metros do fio 19. Só que quando eu fazer os cálculos, que eu dividir cada bobina, em cada bobina, que vai ser ali, cada ralhura, e eu vou colocar dentro da ralhura, olhe que ele é raso. O que acontece? Ele vai ser 100 metros. E ele não vai caber as voltas. Digamos assim que de cada lado, como ele é 50 metros, vamos dizer assim que são divididos em 4 bobinas de cada lado, que cada bobina ele pegue 25 voltas. Então assim que cada volta, um exemplo, não estou dizendo que ali vai ser esse tamanho todo, vai ser 25 voltas cada bobina, um exemplo, 25 voltas. E aqui dentro, ele não cabe o fio 19. Então ele não cabe. Então, para eu fazer o cálculo, para o fio 19, já que ele não cabe dentro, o que acontece? Então ele não vai ser o fio 19. 2,19 para um fio, para 2 fios que dá um fio 19, é fio 22. Então você vai ter que fazer os cálculos dele. Então, digamos assim que esse meu motor, ele tem que ser 100 metros. Ele não pode passar de 100 metros. Então, 100 metros. Um exemplo. Que eu quero que ele seja 3 amperes. Com fio 19. Um exemplo. 3 amperes, fio 19. Só que eu fiz os cálculos, ele vai ser um fio 19, 100 metros. Mas ele não cabe dentro da ralhura, porque ele é raso. Quando o ferro ele tem as ralhuras fundas, ele vai ser o 19. Quando a ralhura ele é raso, então tem que ser, para dar um fio 19, tem que ser o fio 22. Por que fio 22? Porque ele tem que dar a minha mesma metragem. Eu não posso passar essa metragem. Se eu colocar o fio 20, ele fazer os cálculos, ele vai passar da minha metragem. Digamos assim que ele deu 120 metros. Se eu botar o fio 21, né? Aí digamos assim que, um exemplo, eu coloque o fio 20, digamos assim, o 20. Ele deu uns 140, vamos um exemplo, 140. Aí eu botar o 21, aí ele vai ser umas 120 metros. Aí quando eu colocar o 22, ele vai dar os 100 metros. Então ele vai chegar à metragem que eu quero. Então você tem que fazer o quê? Para dar o fio 19, como o cálculo foi feito, foi para o fio 19, 100 metros, ele vai ser o fio 22.
fio 22, 2,22 dá 19. Então, o 22 ele vai dar a mesma metragem. Então, isso vai ter passo a passo lá dentro dos vídeos, direitinho, passo a passo. Qual é o modelo do ferro. Quando você vai fazer os cálculos aqui para colocar a bobina. Então, quando você fazer, digamos assim, cada bobina que você colocar, você primeiro dividiu ali. Digamos assim que ele, que nem eu falei aqui, ó. Que ele seja 25. 25, e não são quatro bobinas, não são quatro degraus. Então ele vai ser 25, um exemplo, 25, 25, 25, né? E 25. Então, como ele vai ser 4, com fio 19, e como o fio 19 é grosso, ele não dá, então quando você colocar o 22, você não vai alterar nada aqui, ele vai ser a mesma contagem. Então ele tem que ficar a mesma contagem. Então você vai, já que o 19 ele não cabe, quando você colocar o 25, o fio 22, ele vai ficar a mesma volta e ele vai caber certinho, vai ficar cheinho. Isso aí, como por que você vai tá dizendo assim, que o cálculo é fio 19, e porque o 19 vai ser 22 para poder dar certo? É porque assim, quando aquelas rachuras são mais fundas, ela é o dobro da rachura desse daqui, é o dobro. Elas são mais fundas, ela vem para aqui para baixo. E elas são mais largas. Então, quando você faz os cálculos aqui, ele é o dobro desse aqui. Né? Então, quando ele é o dobro, então, qual é o fio que ele vai ser naquela rachura funda? Fio 19. Se você pegar essa mesma contagem, você botar aqui, ele vai ficar pela metade. Entendeu? Ele vai ficar bem, ele vai ficar raso. E né, às vezes eu já peguei motor, às vezes os caras fazem vê a medida aqui do ferro, aí pega outro com a ralhura funda, aí bota mesmas voltas, com o mesmo fio fino, quando bota, fica, é mesmo que ser nada de fio ali dentro, né? Então, ele fica bem fundo mesmo. Então, é isso que você tem que entender. Então, vai ter lá passo a passo direitinho, para quando você fazer os cálculos e qual é o fio que você vai usar, né? Onde você vai colocar, ele não cabe, então você a mesma volta aqui, então vai ter que ser a mesma metragem e o fio você coloca o fio 22 e ele dá as mesmas voltas e fica ok, cheinho, e ele vai dar o quê? Os 3 amperes. Os 3 amperes que eu quero. Por quê? Porque a ralhura é raso. As ralhuras deles são rasas. Entendeu? Porque muitos dizem ralhuras, outros chamam de sulote, cada um tem vários nomes, né? Eu chamo de ralhura, mas outros chamam de sulote. Então, quando aí ele dá os 3 amperes. Quando eu vou colocar o fio 19, que ele é mais fundo, ele passa para 6 amperes, só que ele só vai dar 3. Como é isso? Isso aí vocês vão entender direitinho, passo a passo lá. Entendeu? Então, o fio 19, você vai fazer os cálculos em cima, o dobro, para 6 amperes, mas ele só dá 3. E quando a ralhura é rasa, então ele fica, você faz os cálculos em cima dos 3 e ele dá os mesmos 3. Então depois você vai entender lá passo a passo. Isso é através de campo magnético, mas isso aí você vai entender. Então olha direitinho como é passo a passo, para entender quando você vai rebobinar, a mesma coisa quando você vai fazer a partida, né? Quando ele acaba o fio 19, qual é o fio da partida que você vai colocar? Quando ele é fio 22, qual é o fio da partida que você vai colocar? Qual é o capacitor quando ele é o fio 19? Qual é o capacitor que vai ser quando é o fio 22? Isso aí tudo, quer dizer, se eu fizer o cálculo, que é o fio 19, para dar os 6 amperes, digamos assim que ele vai ser o capacitor, digamos assim que seja um capacitor de 30, ele vai ser o mesmo capacitor de 30 para esse aqui? Não sei, você tem que ver passo a passo direitinho.
né? Então não posso dizer a você. Então tem que fazer os cálculos, porque ele sempre não vai ser o mesmo capacitor. Às vezes ele pode até ultrapassar o capacitor. Esse aqui seja menos, esse aqui seja mais. Vai depender do ferro. Entendeu? Então isso aí vocês vão entender passo a passo. Agora lá nos vídeos, né? Passo a passo. Porque eu passei um valor dos vídeos que eu estava vendendo, que vai ser no pendrive, só que o rapaz me passou um valor meio alto, mas já arrumei já outro tudo e ele vai dar um desconto bom. Isso aí, daqui para domingo, não sei, ou amanhã ou domingo tudo, eu vou fazer um vídeo dizendo quando ele vai passar para mim, dizer qual é o valor que vai ficar, viu? Então, olhe direitinho tudo, passo a passo. Quando você vai rebobinar um motor, somente. É por isso que é nisso aqui que você vai tirar um motor quando ele é trifásico, vai rebobinar para monofásico. Então isso aí tudo passo a passo você tem que entender. Porque senão você vai fazer umas coisas e vai ficar em dúvida, né? Se vai dar certo, se não dá. Às vezes você faz, não presta, às vezes ele não dá a partida, né? Então você tem que entender passo a passo. Então, a de trabalho deu quantos amperes? Tanto. Então, qual é o valor que eu vou fazer a partida para ele partir? Entendeu? Não é o mesmo valor também, porque às vezes se você ultrapassar a de partida com a de trabalho todo dia, às vezes você faz uma embolada para lá, que às vezes o motor não tem nem força, ele fica só aquele e não vai de jeito nenhum. Você pode botar digamos assim, uma referência de um capacitor com um valor de 50 abaixo e ele não vai. Vai se for de 200, 300, né? Um valor alto. Isso aí aconteceu muito comigo antes, né? Mas hoje é diferente. Quando eu pego um motor, eu já faço os cálculos, já entrego. Então você tem que ter uma confiança nisso aí. E eu agradeço a todos, né? E aquele que puder dar um joinha e compartilhar o vídeo, né? Eu fico agradecido. Então, até o próximo vídeo.